E nós vamos começar no exercício de respiração. Tira as coisas do colo, né, para você não ter a preocupação de que vai cair. E começa a encher o peito de ar. Enche e solta pela boca. Inspira e solta. Procura descruzar pernas, braços, dedos. Descruza tudo. Deixa o seu cérebro bem relaxado, porque o oxigênio entra e sai. Quando você expira, põe o ar para fora, é interessante que você solte os ombros. Você soltando os ombros, você relaxa a musculatura do pescoço, do dorso, das costas. Solta essa musculatura para que você consiga se concentrar apenas no movimento abdominal, né? Inspira, a barriga estufa e quando você solta, a barriga murcha, tá? É aí que você tem que prestar atenção agora, para que você consiga ter todos os benefícios da respiração, que é uma coisa que nós já temos de graça, é só usar. Inspira. Quando solta, solta os ombros. Inspira. Solta os ombros. Inspira. Isso. Solta. E agora você só percebe o movimento dos seus músculos abdominais, quando eles estendem e quando eles contraem. Quando você enche o peito de ar e quando você solta. Isso. Cada vez mais e mais, relaxando a musculatura das costas, dos quadris, da coxa esquerda, da coxa direita, panturrilha, calcanhar. Você respira tranquilamente. Isso. E quando você estiver pronta, pode abrir os olhos. Isso. Aquela espreguiçada boa, que é muito gostoso. Solta os ombros, né? Estica as perninhas. Isso é muito bom. Se você tiver o hábito de fazer isso 3 vezes por dia, você já vai ver muitas melhoras na sua imunidade, tá? Esse exercício de respiração atua no sistema parasimpático, que é o sistema que baixa o estresse. E baixando o estresse, nós melhoramos a nossa imunidade, tá certo? E é de graça. A única coisa que você tem que fazer é lembrar de fazer isso. Se você fizer isso de manhã, quando você acorda, e à noite, quando você vai dormir, já está muito bom. Agora, se no meio da manhã e no meio da tarde você puder encaixar aí uns 3, 4 minutinhos para fazer isso, perfeito.
Tá bom? E hoje nós vamos continuar falando de sabotadores, nós vamos continuar falando do funcionamento dos nossos hemisférios em relação a pensamento. E a gente vai falar de um dos sabotadores hoje, do segundo, né? A gente falou do outro na sessão passada, hoje a gente vai falar de mais um deles e eu vou fazer uma pequena recapitulação através dessa pergunta, né? Então a pergunta é: com qual frequência você se compromete a fazer favores a terceiros, colocando em segundo plano os seus próprios interesses? Não precisa responder, essa é uma pergunta só para sua reflexão, tá? Você é aquela pessoa que vive fazendo favores, tá? Mas, com qual frequência você faz mais favor para outros em detrimento dos seus próprios interesses? Ou seja, você se prejudica para fazer um favor. Tá? Vamos ficar com essa pergunta aí na mente durante toda a sessão, tá bom? Então vamos lá. A gente falou sobre a inteligência positiva, né? Que ela indica o percentual de tempo que o nosso cérebro trabalha positivamente versus negativamente, ou seja, qual a quantidade de tempo que você usa a sua mente para tratar dos seus interesses a seu favor versus o tempo que você usa utilizando a sua mente para se sabotar, tá? Toda vez que a nossa mente raciocina de forma positiva, significa que nós estamos controlando. Nós estamos no controle. Então lembra que eu sempre falei assim, quem está no controle? Aí vocês respondiam? Eu estou no controle. Por que eu fazia isso? Para que você realmente assumisse essa postura. Né? Porque quando você está no controle, você está usando de forma positiva todas as suas faculdades mentais a seu favor, em seu benefício. Tá? Então a inteligência positiva, ela estuda essa prática. Ela mostra o percentual de tempo que você gasta fazendo isso, raciocinando a seu favor, controlando a sua mente. Porque a gente já descobriu que quanto mais controle você tem da sua mente, mais benefícios você tem, melhores resultados você tem, fora do automático. Lembra que eu falei que o automático é quando você não gasta tanta energia, você faz as coisas meio que sem pensar, né? E é aí que está o perigo, é aí que entra a sabotagem. Nós já nascemos com esse recurso e ele está sob nosso comando. São os pensamentos, sentimentos e atitudes. Nós controlamos essas três coisas, tá, gente? Nós controlamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Quando eu falo nós controlamos, eu quero dizer que nós temos essa capacidade. Tem gente que fala assim, eu não consigo parar de pensar. Consegue sim. Tem gente que fala isso, né? Eu não consigo parar de pensar. Claro que consegue. Você já nasceu com essa capacidade. O que acontece é que você não sabe que consegue. Você ainda não acessou a sua competência de mudar de pensamento a hora que você quiser. De falar, cancela. Né? Quando você pensa assim, eu não vou fazer esse tratamento porque eu não consigo parar de tomar refrigerante. Mentira. Mentira, você consegue parar de pensar em refrigerante. O que acontece é que você ainda não descobriu como fazer isso. Aí eu aceito, tá? Porque nós já nascemos, ó. A gente consegue mudar os pensamentos. E os sentimentos também. Sabia? Você pode estar sentindo uma raiva danada. O que você faz? Você sabe, aí você vai pro sábio, né? Você sabe que sentir raiva não é uma coisa muito legal se você ficar nessa raiva por muito tempo. Sentir raiva é uma coisa, permanecer nela é outra. Então você está com uma raiva danada, aí você faz aquele exercício aqui que a gente fez, né? Respirar. No início é difícil, mas você puxa o ar, puxa o ar. Só de você fazer isso, você já começa a se acalmar, né?
E começa. Pronto, aí o sentimento que estava super, né, no ápice já está começando a baixar, né? E aí a sua atitude muda, não muda? Se você estava com uma raiva danada a ponto de querer agredir alguém ou falar alguma coisa agressiva, quando você respira, modula essa raiva, você já... Não vou falar não. Várias vezes isso aconteceu aqui, gente. Você sentiu uma raiva danada, você sentiu um ímpeto de falar, mas você não falou. Não aconteceu isso aqui? Né? Às vezes você escuta uma coisa de um chefe, de um pai, de um marido, de uma mãe, de alguém, né? Você quer dar uma resposta, você se segura. Por quê? Porque você consegue controlar. O que acontece é que às vezes a gente não quer controlar. A gente deixa. Aí a gente fala que não conseguiu. Mas isso não é verdade. A gente consegue sim. E a gente falou também sobre o cérebro sobrevivente, né? Ué, Núria, mas a gente tem dois... Na verdade, a gente não tem dois cérebros. A gente tem um cérebro dividido em dois hemisférios, tá? E cada hemisfério tem uma função. O cérebro sobrevivente, ele está ligado ao sistema límbico, aqui atrás, né? Límbico tem a ver com prazer, tá? Tudo que te dá prazer está ligado lá ao sistema límbico. Ele também é responsável pela nossa sobrevivência física e emocional. Sobrevivência mesmo, gente, é não morrer, tá? Então, ele faz de tudo para a gente não morrer. O foco dele é esse, manter vivo. Então, ele rege o medo, ele rege a noção de perigo, ele está sempre focado em perigo. Por quê? Porque a função dele é nos proteger, nos fazer sobreviver o máximo possível, ele tem que estar focado no perigo. O foco dele é onde tem perigo. Luta, porque às vezes a gente precisa lutar com o inimigo. Fuga, fugir. Observa que isso daí vem de lá de trás, né? Da época em que a gente não conseguia dialogar. A gente não conseguia conversar. Não, você tá aí, vamos conversar. Não. Era luta ou fuga. E hoje domina as nossas rotinas diárias. Tudo que você faz, que você não raciocina para fazer, é uma rotina. Você acorda, toma banho, escova dente, toma café, né? Você já faz no automático. De repente até você fala assim, caramba, eu já fiz isso. Você nem lembra. Nem lembra se fez. Por quê? Porque já entrou no automático. Isso que você coloca como hábito é o que vai te manter vivo. Por isso que você já não nem raciocina mais. E economiza energia, que é uma das funções desse cérebro. Ele está ligado a emoções e sentimentos armazenados. Ou seja, aquilo que está guardado. Não é aquilo que você põe para fora. É exatamente o contrário. É aquilo que você não põe para fora. Aquilo que fica guardado dentro de você e você raramente fala. Mas você está lá. É isso que eu ia falar. A diferença entre você ter o controle, como você falou, tá com raiva, você controla, raciocina e fica bem. Sim. Mas você não armazena, não fica remoendo. Não. Isso é a diferença. É. Mas tem pessoas que controlam, mas fica remoendo depois. Não fala, mas fica com aquilo e vai acumulando. Lembra que é armazenado. Se é armazenado, você vai guardando, né? O que é um armazém? É um local onde você guarda coisas, objetos, provisões. Pois é, você até esquece que está lá. Verdade. Mas de repente vem um negócio assim. É muito engraçado isso. Você vai controlar uma coisa, acha outra que você nem lembrava que tinha. Tem coisas boas lá também. Sim, com certeza. Esse é o chamado de cérebro crítico e ele está no hemisfério esquerdo. Tudo isso é do esquerdo. Tudo isso é do esquerdo. E agora a gente vai falar do cérebro sábio, que é ligado ao córtex pré-frontal, que é essa parte da testa aqui onde a gente passa consciências. A gente passa aqui o consciência que é para a gente ficar, né, mais alerta. Ele tem
uma sofisticação nos seus pensamentos, ou seja, não é mais aquela coisa automática, não, é uma coisa elaborada, ele raciocina, é evoluído, porque depois a gente vai ver, mas é a parte do nosso cérebro responsável pela curiosidade, pelas descobertas. Então você é curioso e você descobre e você armazena e você raciocina através do hemisfério direito. É o primitivo e o... Isso. Sim. É onde você desenvolve e é onde você pratica a relação de empatia, que é se colocar no lugar do outro, tipo aquilo, né? Eu não faria para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. É o que faz análise crítica. Ah, Núria, qual é a diferença dessa análise crítica aqui para esse crítico aqui, do esquerdo? A diferença é que quando você faz uma análise crítica, você leva em consideração todas as possibilidades e você coloca tudo envolto em uma relação de empatia. Você não pensa só em você. Você pensa no todo, você pensa no outro, você pensa no ambiente, você pondera, você leva em consideração uma série de coisas. Você não é só você, você é você e o outro. Aqui não. Aqui a coisa é só para a sua sobrevivência. Tá? No esquerdo, você só está focado na sua sobrevivência. Aqui não. Aqui, quando você faz uma análise crítica, você vê o bom para todo mundo. Não só para o outro. Não só para si. Vai entrar naquele prestativo. Isso. Pela crença de que tem que fazer para o outro. A harmonia com as pessoas, né? É onde você desenvolve, o sábio, ele quer harmonizar com as pessoas. Por quê? Porque o homem é um ser social, né? Então a gente precisa do outro. Ninguém consegue realizar grandes coisas sozinho. A gente sempre precisa do outro. Alinhamento positivo com o meio. Ele já entendeu que o meio ambiente e ele são uma coisa só. Ele faz parte ali daquele meio, né? Então é um cérebro que leva em consideração o tudo, o universo, né? É responsável pelas descobertas e curiosidades, né? Que o sobrevivente, ele não quer gastar energia. Então ele não quer saber. O que está dando certo? Sabe aquela história, time que está ganhando no Cinex? É isso. Entendeu? Ele não quer, tá bom, deixa ser do jeito que está mesmo. Gente, tá dando certo. Ele é acomodado? Muito. O sobrevivente. É mesmo? Ele é acomodado. Aqui, ó, rotina. Ah, tá, é. Rotina. Quanto menos energia tiver que gastar, melhor. Mas ele vive. Tá? Então, ele é chamado de cérebro sábio e ele está localizado no lado direito. Tá bom? Isso aqui a gente já tinha visto, eu estou só fazendo uma recapitulação, tá? Para que vocês consigam entender de onde vieram esses sabotadores, tá? E quem está no comando desses sabotadores é o crítico, né? Ele está no comando. Então a gente vai falar dele, porque como a gente sabe que é ele mais um, ou ele mais dois, ou ele mais três. Porque na verdade nós temos todos, depois eu vou falar sobre isso. Mas o crítico, ele é o pai de todos os demais, tá? Então vamos lá. No crítico você tem um alto nível de cortisol, tá? E esse cortisol a gente já sabe o que é, né? É o hormônio do estresse. Então, toda vez que você estiver utilizando o seu cérebro crítico, hemisfério esquerdo, significa que o seu cortisol está alto, você está sob estresse. Lembre sempre que o objetivo do seu hemisfério esquerdo é a sua sobrevivência. Então, se você está usando ele, é porque você está achando que a sua sobrevivência está sob ameaça. Tá? Então, o cortisol está alto. Noradrenalina. A noradrenalina é um neurohormônio, porque ela atua no cérebro e em todo o nosso organismo, dando o quê?
impulsos de luta, de fuga, toma uma atitude, deixa a gente um pouco mais agressiva, tá? E ela é instantaneamente liberada quando o cortisol começa a elevar-se. E a dopamina, que é um neurotransmissor de motivação. Só que quando você está com cortisol alto, você está com medo, a tua motivação não é das melhores, né? Então a tua dopamina aí é para te dar força para fazer alguma coisa que provavelmente você vai se arrepender depois, tá? E quais são os sintomas que você apresenta quando você está sob efeito do cérebro crítico? Estado permanente de atenção e insatisfação. É aquela pessoa que está o tempo todo atenta, achando que alguma coisa ruim vai... A expectativa é de que alguma coisa ameaçadora vai acontecer. Né? E, obviamente, insatisfação. Mal-estar, né? Sente aquela angústia às vezes. Insônia, não consegue dormir porque está preocupado. Está se sentindo ameaçado, né, gente? Está achando que está sob ameaça. Cansaço, porque, lógico, se você está o tempo todo em atenção e insatisfação, você fica exaurida, né? Haja antioxidante, né? Haja polivitamínico aí para estabilizar sua saúde. Estresse, claro, né? Esse quadro aqui é um quadro de estresse. E é permanente atenção e insatisfação. Alteração dos batimentos cardíacos. A gente tem muito isso também, porque às vezes ele, né, acelera, às vezes ele volta ao normal. E respiração acelerada, né? Você não respira fundo como a gente respirou aqui, né? Você fica naquela agonia, né? Já quando você está mais tranquilo, você consegue fazer esse exercício, né? E contração muscular. Você fica toda contraída, né? Principalmente os músculos das costas, da coluna, da lombar, né? Existe, uma vez eu fui a um quiroterapeuta, né? Que faz quiropraxia, né? E ele é quiroprático, isso aí. Ele falou para mim que a minha coluna estava toda trincada. A musculatura estava toda trincada. Olha, vocês já viram isso? E dói. Dói muito. Ele falou, olha, você está toda, mesmo que você esteja sentado, você está toda trincada. Sua coluna está, a musculatura que envolve a sua coluna está toda trincada e ela está estrangulando os nervos. Por isso que você sente a dor. Da dor nas pernas. Em tudo, né? Essa região aqui toda. Então, a contração muscular involuntária. Você não sabe, mas você está toda dolorida por causa da contração muscular. Tá certo? E quem são os apoiadores do crítico? A turma. Olha eles aí. Ah, meu Deus. Né? Insistente, que é o perfeccionista, o hipervigilante, o controlador, hiperrealizador, o hiperracional, o inquieto, o vítima ou a vítima, né? E o esquivo. São programações mentais. Nós vamos ver um por um, tá? Mas são programações mentais que nós acionamos toda vez que nós estamos em estado de estresse. Eles ajudam o crítico a tomar decisões que focam apenas na sobrevivência e no menor gasto de energia possível. É esse o objetivo deles, tá? E hoje a gente vai falar do prestativo, tá? Na verdade, nós vamos falar de todos eles ao longo do tempo, mas esse aqui é o nosso foco de hoje. Então, qual é a intenção positiva dessa parte? Porque, lembrem-se, todos eles têm uma intenção positiva. E a gente precisa descobrir qual é a intenção positiva para que a gente negocie. Sempre que você for lutar contra alguma coisa que está na sua mente, há uma chance de você ganhar ou há uma chance de você perder. Para que você não perca, você tem que substituir
a intenção positiva. Desculpa, você tem que atender a intenção positiva dessa parte. Tá? Então, por isso que é importante você saber por que esse... qual é a intenção positiva desse sabotador. Tá? Então, vamos lá. A intenção positiva dele é ser útil e poder colaborar com o meio e com as pessoas envolvidas. Porque, gente, vamos ser sinceros, não é legal ter uma pessoa prestativa na nossa equipe? Quando você é prestativo, também não é legal? Você tem aquela sensação de que você foi útil, de que você ajudou, de que você colaborou para aquele projeto ou para aquela situação melhorar? É uma sensação maravilhosa. Né? E ter um colaborador também prestativo, que está disposto a ajudar, é maravilhoso. Porém, a gente vai ver que o problema é o excesso. Tá? E qual é o pensamento? Como é que ele pensa? Qual é o pensamento que está por trás dessa intenção? Para que eu seja uma pessoa boa, uma boa pessoa, para que eu seja admirada, respeitada pelos outros, eu preciso colocar as necessidades alheias em primeiro lugar. Esse é o pensamento dele. A intenção é ajudar. Mas por que ele acha que ele tem que ajudar? Por quê? O que está por trás? Qual o pensamento? Porque ele acha que ele só vai ser admirado, respeitado e amado pelos outros se ele colocar as necessidades dos outros acima das próprias. E ele diz que, na mente, né? Ele diz, eu tenho que abrir mão das minhas necessidades e priorizar as necessidades dos outros. Eu tenho que. Quando você fala que você tem que, você está numa obrigação. Entenderam? Você se coloca na obrigação de abrir mão das suas necessidades e priorizar as necessidades dos outros. Porque senão, você não vai ser amado, não vai ser aceito, não vai ser respeitado. E fico incomodado quando as pessoas não reparam o que eu fiz por elas. São ingratas. Isso já é um problema. É assim que ele percebe. Ele fez porque ele queria admiração, respeito e estima. Quando a gente não reconhece, e há uma grande chance da gente não reconhecer, porque afinal de contas ele fez porque ele quis, você não pediu nada, né? Então você é taxado de ingrato. Tá certo? Gente, todos nós temos esse aprendizado, todos nós temos essa parte prestativa na nossa mente. Tá? Só pra gente se situar que isso aqui não é o outro, isso aqui Eu não reconheço. sou eu. Quanto que você pensa dessa forma? Entendeu? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Quanto tempo do meu dia eu passo acreditando nisso? E qual o sentimento dele? As pessoas vão deixar de me admirar e me respeitar se eu me colocar em primeiro lugar. Esse é o sentimento dele. As pessoas vão me achar egoísta se eu me colocar em primeiro lugar. Ou crença, né? Ele acha isso. Isso que eu ia perguntar, isso é uma crença. Com certeza. Isso é Uma uma raiz crença. muito profunda. Isso é um pensamento. Ele pensa assim. E você sabe que o pensamento, quando ele é alimentado por muito tempo, ele se transforma num sentimento. E o sentimento se transforma numa atitude. Com o tempo, né? Você sente tanto daquela forma que você começa a agir de acordo com aquele sentimento. E quando você começa a agir de acordo com o sentimento, os resultados vão aparecendo. Qual é a atitude comum dessa parte? Como ele age, né? Ele não consegue dizer não quando necessário. Primeira coisa. Então, quando você sabe que você está sendo prestativo demais, é quando você não consegue dizer não, quando você deveria dizer. E fala assim, sabendo que vai se prejudicar. Você sabe que você vai se prejudicar. Que não vai ser bom para você. Que de alguma forma você vai sair perdendo, não vai sair perdendo pouco. Você quer ver um exemplo? Você empresta o seu cartão de crédito para uma pessoa que está desempregada. Ela não vai conseguir pagar você
com facilidade. Não é verdade? Quando você empresta, você sabe disso. E você sabe que você vai ter que arcar com aquela conta. Você talvez crie um problema com seu esposo, né, com a sua esposa. E aí, como é que vai ficar isso? Você sabe, mas você fala assim. Nossa, seu irmão. Ou Vai ajudar até- seu irmão. Não, ou até achar que a pessoa, você emprestou, mas ela não devia gastar com determinadas coisas, alguma futilidade que ela está querendo. Exatamente. E aí, gente, tem vários desdobramentos. Vários desdobramentos, tá? Mas essa é a atitude dele. Mesmo ele sabendo, ele faz. Assume responsabilidades e não consegue dar conta. Isso acontece demais. Poxa, eu estou precisando disso. Só pode deixar que eu faço, pode deixar que eu ajudo. Só que você tem as suas próprias coisas para resolver, seus próprios compromissos. Como é que você vai se comprometer com o outro se você tem um monte de coisa para resolver? Olha aqui, ó, o salvador aqui. Ele não consegue dar conta. E aí cria conflito, porque o outro estava contando. Né? Já que você falou que ia poder, ele está contando com você. Olha aí. Depois explode. Sim, e não é pouco, tá? Explode e não é pouco, porque dependendo do que seja, né, pode ser uma festa que você organizou, a pessoa disse que ia fazer o bolo, a pessoa disse que ia te ajudar na ornamentação, ou a pessoa disse que ia te prestar alguma coisa essencial para essa festa. E depois assim, você não pode ficar chateado, porque você não sabe o que eu estava passando. Só que a pessoa não sabia que você não podia, ela contou com você. Você não sabe. Né? Mas por quê? Porque falou sim. E aí tem que ir atrás desse sim. Eu falo sim, porque se eu não falar, é minha amiga. Outra coisa, Não vai me amar. massageia o nosso ego. Nossa, amiga, só você pra me salvar. Foi isso que maravilha. Vem todos. E aí você se sente amada, respeitada e admirada. Gente, depois você descobre isso. Independência, né? E aí, eu trouxe pra gente a ferramenta. Deixa eu te dar a ferramenta, então. Eu trouxe pra gente Excelente. essa ferramenta. Aí você faz. Tchau. Tchau. Não, mas O a pessoal gente tá vai... falando, o pessoal tá falando baixo. Expectativa, Né? Desculpa, querida. Quem percebe? falando baixo. O pessoal tá educado. Né? Ah, eu vou passar pra trás? Não. Tem que colocar ali um auto-sabotador. Só pensa assim. Todo mundo? Semanal. Essa menina comprou caneta pra você. Sabe o que vai acontecer? Pois é. Deixa com ela. Então vocês já estão aí, né, com a ferramenta. E a gente agora vai começar a trabalhar. Isabel, tem como escrever? Tem? A gente vai começar a discutir um pouquinho mais sobre esse sabotador de forma didática. Lembrando isso, tá, gente? O que nós estamos fazendo aqui é separar, estudar de forma didática, só que dentro da nossa mente eles estão todos juntos e misturados. E eles não trabalham sozinhos, eles trabalham em trios, em pares, né? Em equipes. Eles são unidos, tá? Então a gente precisa entender isso, não é tão separadinho assim como a gente está fazendo aqui não, tá? Então os alvos do sabotador prestativo. Assim mesmo. Assim mesmo, nosso alvo, nós sempre somos alvo, por quê? Porque nós queremos amor, estima, respeito, Nossa, muito horror. né? É esse Aceitação. aceitação. Então, esse alvo assim, é o mais gritante, né? Porque eu preciso sobreviver e eu preciso de amor para sobreviver. Ele compromete, né, as situações, porque ele assume as coisas sem poder.
né? Então, ele assumiu uma coisa que ele não vai dar conta. E ele pode comprometer toda uma situação importante por conta de uma atitude que ele não pensou. E outras pessoas, porque ele sufoca, ele sempre quer tomar a frente, ele sempre quer fazer, deixa que eu faço. Chega até a ser inconveniente. Às né? vezes dependendo da situação, é inconveniente. Isso acontece muito com família. Entendeu? Às vezes você tem uma mãe prestativa demais, um pai prestativo demais, não é isso? Uma esposa, às vezes, né? Que faz tudo para todo mundo, que faz tudo em casa. No trabalho Né? Geralmente ela já é, ela é mãe de adolescentes já, né? Então mãe de adolescente passa muito por isso. Né? Ela quer ajudar os filhos, ela ajuda o marido, ela ajuda a mãe, ela ajuda não sei quem, tá? E ela mesma. Né? Quais são os efeitos gerados por esse sabotador? A gente vai falar sobre eles agora. Ele compromete as relações. Que relações, gente? Pessoais, Pessoais. familiares. Exatamente. Profissionais. Só mudou a ordem, mas a gente vai falar delas daqui a pouco. Sociais e familiares. Profissionais principalmente, né? Já pensou? No seu departamento você quer fazer tudo para todo mundo, quer ajudar todo mundo e o seu trabalho mesmo fica comprometido. E aí na hora da reunião lá, ninguém reconheceu. Pois é, ninguém reconheceu. Mas tem gente que aproveita disso. Óbvio. Mas o outro não tá nem sabendo, você sai Não. fazendo, né? Tem gente que já sabe. Já, que porque você- a gente faz a leitura do outro. Isso, Quem é o mais prestativo da equipe? Exatamente. É fulano. Ela vai fazer mesmo. E é aquela alimentação, né? Mas é um Eu só um peço a você- autoconhecimento para você resolver mesmo. Você vai resolver Exato. com o outro. O outro vai ser encostado com qualquer um. Com qualquer um. Ser um prestativo. E na família isso acontece muito. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história para contar, né? O pessoal, porque às vezes entre amigos, né, casais, e você com você mesmo. Porque você reconhece que você está fazendo demais. Só que você não consegue sair desse lucro. Porque se você pensa o seguinte, se eu não fizer, eu não vou ser aceita, eu não vou ser amada. Isso gera um conflito. É conflitante. É. Porque vem já o outro falando assim, mas como você não vai fazer? Você já começa com outra crença Sempre pra foi. dentro. Sempre fiz. Até você romper, Até vai romper. ter que passar por aquele luto. Isso, e aí Falar, esse você pessoal mudou. aqui É isso aí. fica conflitado. Você não era assim. Não era assim. Você não era assim. Para romper, a gente tem que encarar. Essa frase. O que ele causa? Frustração, porque ele não consegue dar conta de tudo. Isso é normal, é um ser humano normal, limitado, só tem o aqui e agora. E às vezes o aqui e agora dele está sendo usado com outras pessoas, com outras coisas, que não são as coisas dele. E a vida dele é uma sucessão de aqui e agora, que para ele mesmo não surte efeito bom nenhum. Porque ele está comendo o que está aparecendo. Ele está vestindo o que está cabendo. Não é não? Ele está saindo para onde dá para ele ir. Ele está fazendo as coisas atropeladas, porque não tem como. E ele vive em estado de frustração eterno. Transtornos. Claro que ele causa transtornos, porque ele não consegue dar conta das coisas. E ele pode causar transtornos a terceiros. E esses transtornos voltam para ele, tudo volta para ele. Prejuízos financeiros, né, gente? Se eu emprestei o meu cartão, né? Eu emprestei meu carro com tanque cheio, ou quase cheio. Recebi o carro com 2 multas, sem o tanque cheio e um arranhado. Olha aí, ó. Quem vai ter que consertar? É engraçado que às vezes a atitude que você toma é como se a outra pessoa já te julga. Porque quando eu comprei meu carrinho, eu emprestei pro meu filho. Ele bateu. Eu falei, você vai pagar? A minha mãe.
Nossa, Jesus, ele não trabalha. Aliás, ele trabalhava, mas ele ganha pouco. Eu falei, ele vai economizar e ele vai pagar. Porque senão eu não te empresto mais. Como eu vou te emprestar? Ele trabalhou, ele pagou, consertou. Aí eu falei, agora você tem todo o direito, você tem toda a liberdade de me pedir emprestado de novo. Sim. Que esse é o certo. Cara, isso é muito julgado, a família inteira. É. Que absurdo. E ainda tem isso, né? Você tem que conviver com o julgamento, O julgamento das pessoas. O que ele precisa? O que ele acha que ele precisa? Ajudar a qualquer custo. Qualquer preço. A qualquer custo. Inclusive o seu próprio bem-estar. Tá? Mesmo que ele se prejudique, ele acha que ele tem que ajudar. Ele precisa. Se você conseguir entender, não tem Não tem que. Ele é obrigado. Aquilo para ele é uma necessidade. Não sou obrigada, não. Não sou obrigada. Ele acha que aquilo ali é uma obrigação dele. Eu acho que aí que tá o foco. Você tem que ir atrás do tem que, porque onde você criou isso? Aí você vai é todo um trabalho terapêutico. Não é fácil, não. 4. Tem foco nas necessidades dos outros. Mas eu não posso falar uma coisa? Claro. Na terapia é meio falso isso, porque não é bem nas necessidades dos outros, na verdade é da recompensa que eu tenho. Sim, Então eu tive que tirar a máscara da boazinha, porque o prestativo é boazinha. É, Eu não bonzinho. quero ser boazinha mais. Porque eu tipo de assim, que necessidade do outro que você tá? Porque não se deve olhar, né? A mão esquerda não deve saber. E é só pisar no carro que eu vou logo. Mas eu fiz inconsciente, consciente, fiz tanto por isso, fiz tanto por essa família, fiz tanto por outro. Aí você adoece, aí só. Então não é necessidade bem dos outros, não. Na verdade, o foco era na recompensa que eu tive que encarar. E depois caramba, né? Só que você tem que prestar atenção. Essa conclusão que você chegou foi uma conclusão que depois mas você teve uma elaboração, você conseguiu ir um pouquinho além. O prestativo, ele não tem esse foco, ele não sabe, porque isso é inconsciente. Então ele acha que ele está sendo prestativo e ele está focando na necessidade dos outros porque é necessário fazer para ele. Do ponto de vista dele, ele não tem ainda essa visão. Ele ainda não chegou nesse ponto. Porque senão ele vai se julgar egoísta, né? Isso aí. Não posso exato, porque porque senão eu sou egoísta. seria muito egoísta. E as pessoas vão achar isso de mim. As pessoas vão achar que eu sou egoísta. E aí, por conta disso, elas não vão me aceitar, não vão me amar, não vão me admirar, não vão me respeitar. A sua cabeça criou isso. Foi ele, claro. Então, ele tem foco nas necessidades dos outros em detrimento das suas. Ou seja, nunca se prioriza. É feio isso, prioridade. É egoísta. Ele é egoísta. Entendeu? Ele acha Mal que visto. se ele se priorizar, ele vai ser taxado de egoísta. E não vai ser aceito. Gente, nos relacionamentos é uma coisa muito séria. Muito. Você vai à reunião, como? Né? Você vai, às vezes assim, uma situação que nós estamos passando, coisas assim, você até estremece assim, então, eu não devo ir, né? Para deixar a meta, que eu tenho que ir à reunião, quer dizer, é tudo muito, tem que ser um combinado e primeiro com você, porque o outro, se você tiver muito naquela coisa da crença, muitas vezes eu paralisei mesmo. Então não vai não, né? Não vai não, porque a situação que nós estamos passando, estou fazendo errado. É um negócio assim, mas é sério. Número 5, ele rouba. O que ele rouba? Energia e oportunidades. Haja energia. Haja energia. Tá? Porque você tem que dar conta de muita coisa. Tem que dar conta de todo mundo. De muita coisa. E as oportunidades? Você pede, porque quando você está vivendo aqui agora, o seu aqui agora, para favorecer o outro, você não está vendo as oportunidades do outro. Você está usando o seu aqui agora para o outro. Então, as oportunidades que estão sendo colocadas para você, você não está nem vendo. Estão passando. Você não está vendo. Poxa, perdi tanto tempo fazendo aquilo para fulano, podia ter feito outra coisa, podia ter ido não sei aonde, podia ter viajado, sei lá. Tem várias oportunidades aí que a gente às vezes perde. Por quê? Porque o nosso foco é o outro. Né? O que ele
perde autoestima. Cada vez mais ele perde autoestima. Por quê? Porque vai acontecer que nem sempre essa recompensa, esse reconhecimento vai surgir das coisas que ele faz. Então ele vai se sentir como? É porque se Diminuído, for constante, desprezado. vira normal. Então ele vai sempre achar que, por mais que ele faça, ele não tem valor. Vocês já ouviram alguém falar isso? Ah, eu faço e eu não tenho valor. Quando eu morrer, vocês vão Vocês vão sentir minha falta, porque agora ainda não chegou esse ponto não. bolinho, filho. Poxa, eu faço tudo por vocês e vocês não me reconhecem. Sempre aparece, né? A vida continua. A gente tem esse sabotador. E outra coisa, de vez em quando a gente se pega pensando nisso, É né? verdade, claro. A gente se pega pensando nisso. Poxa vida, eu preparei isso com o maior carinho para essas meninas. Ontem só vieram 2 pessoas. Sério? Ai, que horror. Sério. Tá bom. Vamos trabalhar isso. Eu fiquei Chocada. Mas primeiro tem que... Eu olhei O assim. crítico veio logo. Claro, porque a gente tem. Não vou deixar pra Aí eu falei assim, vai ser a melhor sessão É isso aí. que eu já dei em toda a minha vida. E foi. E aí você, o sábado Essa vem, é. o sábado Entendeu? vem pra que vai... Mas ontem, porque o meu aqui agora é o ontem, não é hoje. Hoje é outro aqui agora. Hoje tá Né? melhor, hoje tá melhor. Ontem eu falei, não, tem 2, vai ser a melhor. Eu já dei Até que se o você dia. deixasse de fazer, desvalorizava as pessoas que vieram. Óbvio, porque aí que entra o sábio. O sábio, ele faz a empatia. Aquelas 2 pessoas se deslocaram e escolheram estar aqui. É por isso que na hora que Entendeu? na hora da Tem que disciplina, estar no sempre horário, alerta pra isso. todo mundo chega para a hora da reunião, eu acho um absurdo realmente. Gente, vamos esperar mais, chegar mais gente. Não. E aí, quem chegou no Quem horário? chegou no horário quer. Então sempre tem que, eu acredito. Tem que estar sempre Eu alerta. sempre puxava aqui É, esse negócio. mas para vocês, mas isso é para vocês verem que ele vem. O pensamento vem Todo mundo. para todo mundo. A diferença é como que você vai agir quando esse pensamento vier. Gente, essa Vai reagir. Isso, Gente, porque se essa você... história do crítico e do sábio é muito interessante. Porque ele vem aqui para o esquerdo, esse pensamento, essa crítica, né? E você imediatamente você tem que Inclusive, a achar. tarefa da semana passada, a planejação, era justamente vigiar isso. Então, Isso. quando vinha, eu falei, olha aí, ó, crítico, oi, tudo bem, como vai? Aí chamava o sábio agora. Mas é isso aí. Tava lá no espelho, eu tá muito feio. Não, Esquizofrenia. É isso aí. Mas nós temos que fazer. Gente, isso é um exercício. se não virar exercício, É um exercício, é uma prática. é uma sacanagem. O que ele desvaloriza? Água com bola. Seus próprios interesses. É muito triste. Ele desvaloriza seus próprios interesses. Eu não. Eu sou para depois. Depois, eu sou Primeiro, missionária. o outro. Entendeu? E o que ele exige? Reconhecimento e recompensa. Então não é tão... Ele exige. Se ele não tiver reconhecimento e recompensa, ele fica ressentido. E ele ficando ressentido, ele vai comer chocolate, ele vai tomar sorvete, isso aí. ele vai comer pizza, ele vai comer 2 baldes. tudo que chegar na frente dele, ele vai comer pão, porque ele está ressentido, porque ele não foi reconhecido depois de todo o sacrifício que ele fez. Abriu mão da vida dele inteira. Não? Ele abriu mão de uma vida para criar os filhos. E os filhos hoje estão casados, não dão uma assistência. Até quando você inicia realmente o protocolo, você não está bem, você fala assim, caramba, fica a semana inteira, quase que eu falo aqui, ele fica a semana toda só comendo isso, e nem uma precisa. Pois é. Sacanagem. Olha o ressentimento. Ressentimento. Aí você vai fazer o quê? Só de raiva, eu vou sair daqui e vou comprar 3 trufas. Que tá em promoção. 3 trufas. Gente, comida inflamatória sempre vai estar em promoção. Tá? Sempre vai
como que você vai lidar com esse programa daqui pra frente? Então você já sabe que ele existe, você já sabe que todos nós temos, não é uma opção. E como que você vai fazer? Identificando o momento exato em que o programa começa a atuar, ou seja, quando você diz sim, querendo dizer não. Isso é no caso do prestativo, tá? O prestativo ele faz isso o tempo todo. É para dizer não, ele fala assim, tá, tudo bem, pode deixar comigo. Já sai dali pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Nem olha a agenda. Isso aí. Nem Como é que eu vou fazer? Nem olha a conta. Então, antes de você dizer sim, o que você vai dizer para você mesma? Peraí que eu vou ver. Vai ser muito bom mesmo. Uma estratégia. Lembra lá do cérebro, sabe o que ele faz? Análise crítica. O que é uma análise crítica que a gente viu? Análise crítica é você levar em consideração todas as possibilidades e chegar a uma conclusão. Então você tem que fazer uma análise crítica antes de dizer sim ou dizer não para alguém. Respira e fala, posso te dar a resposta Daqui a pouco. daqui a pouco? Daqui a pouco mesmo. Tá? E você Respira. começa a elaborar esse raciocínio. Fortalecendo o estado de ego adulto, onde o bom senso e a autoestima são acessados. Você tem que desenvolver a autoestima. A única forma de você modular o prestativo é você desenvolver a autoestima. Você não precisa que os outros te amem antes de você se amar. Você precisa se amar primeiro. Entendeu? Aí depois as pessoas vão te amar. Não é o contrário. Entende? Não, mas para nós mulheres, né, que a gente vem de ensinamentos, Essa que nós cultura, temos que ser as mães, as mulheres, né? Nós temos que ser mais obedientes, Linda, sexy, perfeita, arrumada, magra, você tem que estar independente. Você tem que fazer tudo. Você tem que praticamente. Você tem que praticamente fazer tudo. De salto, cheirosa, a raiz atualizada, pronta, né? Porque a raiz não pode nem estar branca, nem estar enrolada. Tem que estar tudo direitinho, unha feita, o emocional, ó. salto, e tem que estar com músculos, pernão, duro, entendeu? E zerada. Morar num coqueiro. Entendeu? Essa crença dos nossos pais com agora, então. Entendeu? Então, gente, isso fica nas nossas costas. E a gente acha que tem que fazer, a gente acha que tem que ser. Não me ensinaram, né? Mas a É uma gente tem desconstrução. a desconstrução, exatamente. Luia, o que é estado de ego adulto? Olha, meu. Você já participou do ergograma? Da sessão do ergograma? Eu vou fazer um, aí a gente vai... a gente já está na área, porque todo ano eu faço. A gente vai fazer um estudo sobre isso. Mas o estado de ego adulto é uma parte da sua personalidade que é o adulto, que é o sério, que é o que usa o bom senso. É como se fosse um Google interno. Entendeu? É aquele que sabe o que tem que ser feito. Ele sabe. Entendeu? Aquele que chegou assim pra mim, olha, eu sei tudo que eu sei que eu tenho que fazer pra emagrecer. Eu falava em saber. Entendeu? Aquele que sabe tudo, ele sabe já. Ele já nasceu já nasceu pronto, mas assim, ele já tem as informações que ele precisa para tomar as atitudes. Mas ele não toma por causa dos outros estados de ego que discutem ali. A gente vai falar sobre isso, tá? Obrigada. Então aqui ele acessa, por isso que ele acessa o bom senso e a autoestima, porque ele sabe. No fundo a gente sabe. Porque todos nós temos os dois hemisférios. Entende? Sempre sabe. A gente só não tem coragem para tomar. Porque quando você fica no hemisfério esquerdo, lembra que ele o foco dele é o medo? Né? Ele está muito ligado no medo, ele está prestando atenção no perigo. Então ele não consegue
falar assim, não, eu vou fazer o que tem que ser feito. Não, ele está com medo, ele está acuado. Então, por isso que é importante você sair de lá e vir para o sábio. Porque você não pode ficar o tempo todo regida pelo medo, pelo sentimento de medo. Senão você não sai do lugar. Tem que usar. Você com medo, você não sai de casa, você não faz nada. Entende? Você fica paralisada. E o cortisol faz isso. O cortisol alto faz isso. Você já viu aquelas pessoas assim que na hora do problema ela não sabe o que fazer? Ela fica sem ação. As pessoas falam assim, na hora eu fiquei sem ação, na hora eu não esbocei uma palavra. Já ouviu isso? É o hemisfério esquerdo. A pessoa paralisou. Não teve condições de tomar uma não atitude. diz o não quando deveria, porque ela foge ali, né? Bloqueia. Ele bloqueia. Ela chega e fica assim, pra que eu fui falar? Pra que eu falei? Depois é que ele consegue raciocinar. Mas por quê? Porque no fundo ele tem o sábio. Mas o crítico Ele tem o sábio, ele tem condições. A gente já nasceu com tudo que a gente precisa. Só que a gente não sabe como acessar. Por isso que eu trouxe o assunto. Entende? Para a gente raciocinar, puxar para o consciente. Só de você saber que você consegue, já faz toda a diferença. Aí eu te digo assim, para você acessar a capacidade, você tem que respirar. Então você já sabe. Então o que pode acontecer? Você respirar ou não respirar profundamente. Que é para puxar essa capacidade. Então você, na hora do estresse, você vai lembrar que eu falei isso. Aí, no início, você pode dizer assim, cara, na hora eu não respirei, a Duda tinha falado que quando eu tinha que respirar antes de dar a resposta, né? Você sabia de tudo, mas você não conseguiu. Aí acontece uma outra situação, aí você já... Eu posso te dar a resposta depois? Eu posso falar com você depois? Só de você fazer isso, a pessoa já não vai nem querer mais resposta. A pessoa já vai falar, Posso pensar um pouquinho? quando você fala assim, olha só, eu posso te dar essa resposta depois? A pessoa já vai falar assim, mas o que aconteceu? O que eu falei? Você intimida as pessoas. Você faz as pessoas refletirem sobre o que elas acabaram de falar. Só com a sua atitude. Porque às vezes as pessoas pedem a você coisas tão estapafúrdias que para início de conversa não era nem para ter pedido. Para começar, não era nem para ter pedido seu cartão emprestado. Porque não se pede cartão emprestado. A pessoa ela já foi cara de pau. Só que aí você falou assim para ela, olha só, eu posso te dar essa resposta depois? Meu sal. E aí você não dá a resposta. Já está oculto. Espera ela voltar a tocar no assunto. Que aí vai ser um outro... Você está entendendo? Ela vai ter que vir de novo com o assunto. Ah, você já tem uma solução? Ah, já tem isso. Só que eu já vou te falar. Aí você dá a sua resposta que você decidiu. Dentro das ponderações que você fez. Mas aí já pensou. Mas aí você já pensou e você já deu um feedback para ela. Para ela pensar 2 vezes antes de chegar até você para fazer isso de novo. Entendeu? Porque dependendo da sua primeira resposta, ela nem vai voltar até você. Né? Ela nem vai voltar. Porque ela só, se ela não deu a resposta na hora, então é porque ela não quer, ou porque ela não pode, ou então ela ficou sem graça de... Entendeu? A pessoa vai cair em si. Porque tem muitas pessoas que precisam de um toquezinho, sabe? Não precisa ser agressiva, mas falar alguma coisa, sabe? Para a pessoa se tocar. Fazer sem, olha só, como que você vai lidar com essa programação daqui para frente? Fazer sem esperar nada em troca. Fazer por fazer. Quando você for fazer um favor, você vai fazer porque você quer. Porque você pode... Cai na expectativa, não criar expectativa. Não criar expectativa. Isso. Você vai fazer porque você quer, porque você pode fazer. Você não vai fazer por nenhum motivo. Para isso. Na hora que eu precisava. Recompensa e Eu reconhecimento. comecei, quando eu tive que fazer um exercício, né, uma pessoa lá, um terapeuta, assim, ver qual é a sua intenção na hora. E eu comecei. Aí quando você corre para fazer, você vai, qual é a sua intenção? Aí você dá uma reclamação. Porque já é automático. Entendeu?
Intenção de reconhecimento? Intenção porque eu faço tudo mesmo? Por que eu vou fazer isso? É funciona. É porque eu tenho que fazer? Eu tenho que. Se você colocar na mente, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, então já começou errado. Eu tenho que fazer porque eu tenho vontade. Plano de ação. Reflita e tente perceber o quanto de tempo você permanece usando o sabotador prestativo ao longo do dia. Agora você já consegue fazer isso. Como essa prática tem impactado os seus resultados? Se você até o dia de hoje tinha esse tipo de atitude, mental e atitudinal mesmo, como que isso tem impactado? Você lembra de episódios em que você ficou em maus lençóis, ficou frustrado, enfim, por conta de ter dito não, de ter dito sim, ao invés de dizer não? Peraí. Anote quantas vezes você acionou esse sabotador prestativo no decorrer da próxima semana. Isso é importante, tá, gente? Lembra que ontem eu acionei ele, porque eu acabei de contar para vocês aqui, né? Eu acionei ele uma vez, né? E quanto tempo eu fiquei com ele acionado? Segundos, né? Na mesma hora que eu pensei, eu falei, não, eu vou dar melhor, porque eles estão aqui, não vou ter lugar dele. Aí já fui para análise crítica. Então, é importante, mas é importante você identificar. Porque toda vez que você identifica, é prova de que você não está no automático. Você não está no automático. Tá bom? Você está no sábio. Você volta, é muito bom. Eu adoro esse assunto. Não tira agora não. Tá. Segura a mão. Posso ir? Não, tô terminando. Mamãe, posso ir? Quantos papos? Tem mais? Pode. Por que foi bom ter vindo a sessão hoje? Nossa, sempre Eu gostei de ter vindo a sessão hoje. Para mim foi importante, porque além de ter corroborado muitas ações que eu fiz, né, tipo essa do carro, e que todo mundo ficava me recriminando demais. Então, eu tive a certeza de que a gente corretíssimo, como outras. E me fortaleceu para continuar assim. Isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Para mim foi muito importante perceber o quanto que eu tô do lado do crítico ainda. Ah, sim. Assim, foi muito nítido, assim, parece que descrevendo ali quando apareceu aquela imagem do hemisfério do crítico, muito legal. E eu me identificava. Então, assim, para eu poder perceber o quanto que eu tenho que ainda ir fazer esse acesso ao lado do sábio, né? E trabalhar um pouco nessa dificuldade de permanecer no crítico e não conseguir acessar, né? Essa questão da respiração, de parar e respirar, é algo que a gente já sabe, né? Já sabe que tem que fazer, mas na hora não faz. Então, atento mais a isso, porque eu tenho sido muito do lado do crítico. Quando foi falando assim, eu fui pensando, meu Deus, sou eu de novo. Olha eu, hein? Olha eu de novo. Se identificou. Pra mim foi tirar a culpa. Oi? Pra mim foi tirar uma culpa que eu tava, porque eu finalmente disse não, mas eu não tava bem com isso. Então eu pensei, poxa, e se, né? E se eu tivesse
Mas a pessoa está bem, graças a Deus, tá tudo ótimo. Deu tudo tocou certo. A vida, se não tocou também o problema dela, mas assim. Mas e a questão, né, que fica daquela pessoa que, poxa, tem que arcar, afinal é da família, afinal, poxa, afinal, né, sempre a gente está sempre justificando. Justificando. Então, assim, para mim, me tirou a culpa. Eu fiz a coisa certa. Graças a Deus. Disse não. E obrigada por vocês terem vindo.